Vou te dar a dica final, você deveria parar de fazer isso e olhar para sua renda passiva. Cara, foca no crescimento da renda passiva. Esquece a cotação, esquece se o patrimônio subiu ou desceu de um dia para o outro. Como está indo a sua renda passiva? Você está crescendo os seus dividendos mês após mês? Ao longo do tempo, você está vendo a renda passiva aumentar? Se isso estiver acontecendo, você está num ótimo caminho. Se isso não está acontecendo, de duas uma, ou você não está fazendo seus aportes e está se desfazendo dos seus ativos, e aí sua renda passiva vai cair também, ou você pode até estar comprando, mas você está comprando os ativos errados, você não está comprando os ativos certos. Por que, que eu te falo? Siga e acompanhe a renda passiva. Porque a renda passiva está totalmente relacionada ao lucro da empresa. Então, se o mercado está com medo e a cotação da ação cai, isso não vai impactar o lucro da empresa. Se a empresa continua vendendo, continua lucrando, ela vai continuar pagando dividendo. E se ela está lucrando e vendendo mais, ela vai pagar mais dividendo. Independente se o mercado está de mal com ela ou não, se o mercado está bravo com a renda variável, com a bolsa de valores e jogou a cotação da ação lá para baixo. Então, quando você acompanha a renda passiva, na realidade você está de alguma maneira medindo se as empresas que você tem na sua carteira estão fazendo um bom trabalho e estão num caminho que vai continuar levando elas a prosperar. E se isso está no caminho certo, se a renda passiva está crescendo, quando o mercado ficar mais positivo, mais otimista, a gente começar a sair, né, dessa perspectiva negativa que a gente está hoje, automaticamente a cotação das ações, dos fundos imobiliários vão subir rápido. E aí você vai ver o seu patrimônio valorizar também. Beleza? Então, não fica olhando para a cotação, foca no crescimento de renda passiva. É isso que vai te fazer não agir tanto com a emoção e agir muito mais com a razão, tá bom? Vamos para nossa segunda dica aqui, segundo ponto importante que você precisa entender se a sua carteira está no vermelho. Você precisa entender que existe um ciclo de mercado e o ciclo de mercado ele é soberano. Não existe nada que vá crescer até o infinito, nem nada que vai cair até o negativo, até valer menos do que zero. Cara, quando você compra ação de uma empresa, o pior cenário que pode acontecer com aquela empresa é ela valer R$ 0, tá? É a sua ação, é o seu investimento valer R$ 0. Esse é o pior cenário. O cenário mais positivo é as ações se valorizarem muito e se multiplicarem muitas e muitas vezes. Beleza? Então, com esse panorama aqui básico, você precisa entender que também existe a questão do ciclo de mercado. E o ciclo de mercado, quando a gente está num momento de economia ruim, né, de pessimismo, que é como a gente está agora, todas as ações são colocadas no mesmo saco das empresas ruins e automaticamente elas se desvalorizam. Automaticamente as pessoas estão vendendo. Elas se valorizam porque tem muita gente querendo vender e não tem gente suficiente querendo comprar. É isso, tão simples quanto, beleza? Só que o mercado ele é cíclico. Em dado momento a gente está bem, depois vem uma ressaca, aí a economia perde força, depois a economia ganha força. As coisas, a economia ela vai crescendo de forma assim, ela não cresce numa reta constante. Ela cresce fazendo um zigue-zague. Então, mesmo hoje em crise, a gente está num patamar melhor do que a gente estava na crise lá de 2001, por exemplo, na crise de 2008. Beleza? Então, daqui a alguns anos, quem seguir um método correto, seguir firme nos aportes, vai olhar para trás, vai olhar para esse momento aqui de 2023 e vai falar: "Nossa, se eu tivesse comprado as ações, os fundos imobiliários naquele preço, eu teria um patrimônio muito maior hoje, eu teria uma renda muito maior hoje. Nossa, naquela época estava muito claro que isso ia acontecer, estava muito claro que a economia ia melhorar em algum momento e que o mercado de ação ia se recuperar. Nossa", porque é isso que acontece todas as horas.